A razão pela qual, porque eu pensei em vocês, estão todos esgotados, eu vou falar para eles a palavra. Não, gente. Esse momento da igreja, obviamente, tem tirado o meu sono, tem trazido à minha vida algumas inquietações, algumas incertezas, algumas inseguranças, e foi um tempo, uma terça-feira, que Deus trabalhou no meu coração, um dia extremamente esgotado. Deus ministrou ao longo do meu coração aquele dia, aquietando o meu coração, aquietando a minha vida, para que eu pudesse realmente confiar naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele vai fazer. Então eu entendo que não apenas eu, mas vocês também podem estar passando por momentos assim, de esgotamento em várias áreas da vida, e é isso que nós iremos conversar ao longo desse mês. O esgotamento, em várias áreas da vida, ou várias causas que nós estamos vivendo esse esgotamento. Mas é interessante que esgotamento parece que vai uma contradição em relação àquilo que Jesus falou para a gente. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Parece que para nós cristãos é uma incoerência falar que nós estamos passando por um esgotamento, falar que nós estamos cansados e sobrecarregados, já que o próprio Cristo nos convida a andar com Ele, a experimentar da relação com Ele, a tirar esse peso das nossas costas e lançar sobre Ele. E aí nós sabemos exatamente essa promessa dele, nós já ouvimos várias mensagens, nós já falamos várias vezes sobre isso, nós já lemos diversas vezes, nós já fomos aconselhados em relação a esse texto, nós sabemos que ele promete nos dar alívio, promete dar descanso, promete cuidar de cada um de nós, tirar o fardo pesado das nossas costas, é isso que ele promete para cada um de nós. Mas mesmo sabendo dessas promessas, muitas vezes nós passamos a viver o esgotamento. Olha o que é o esgotamento. Pode ser simultaneamente físico e psíquico e emocional. Há um grande cansaço, acompanhado por uma sensação de vazio e pela dificuldade em lidar com as emoções. Ou seja, o esgotamento acontece quando sentimos que esgotaram os nossos recursos físicos, emocionais e psicológicos. É quando você olha para você mesmo e tenta achar uma razão para continuar. É quando você olha para você mesmo e tenta achar alguma coisa que você possa se agarrar para continuar. E aí quando você olha para si mesmo e tenta achar, você percebe que já não tem mais força, já não tem mais condições emocionais, já não tem mais condições físicas. Por quê? Porque aquela situação em si tirou de você toda a capacidade de recomeçar. Tirou de você toda a vontade de fazer diferente, de recomeçar fazendo diferente. Queridos, quando nós pensamos no esgotamento, infelizmente tem alguns vilões do esgotamento. Por exemplo, a exigência nossa e dos outros sobre sermos fortes. Nós exigimos de nós mesmos e as pessoas exigem de nós que sejamos fortes. Esse é um dos grandes vilões do esgotamento. Porque o tempo todo você está fraco, você não tem forças, você não consegue reagir, mas na sua mente está o tempo todo alguém falando assim, logo você é uma pessoa forte, logo você é alguém capaz de reverter situações. E quando nós olhamos no espelho, parece que temos vergonha de nós mesmos, porque eu olho no espelho, penso em tudo aquilo que eu sou, no que eu creio, e aí eu começo a olhar e falar assim, não, você não pode estar passando por isso, você é uma pessoa forte. E o grande problema é que pensar dessa maneira nos faz entender que nós vamos nos esgotar ainda mais. A cultura do ativismo que valoriza o fazer em detrimento do ser. Então nós falamos sobre isso no tempo de oração, e nós aprendemos, por exemplo, que às vezes eu achar que parar para orar é fazer nada, porque eu preciso estar em plena atividade, porque estando em plena atividade isso vai dar valor a mim. Isso as pessoas vão reconhecer o valor que eu tenho. Então não se importa mais com o ser, mas com o fazer. E aí eu preciso o tempo todo estar fazendo, mas isso vai aumentar cada vez mais o meu esgotamento. Eu já não tenho forças para levantar, mas a minha mente diz assim, você precisa fazer alguma coisa. E aí você começa a fazer um novo sonho, um novo projeto, uma nova realização, e esquece que o esgotamento está fazendo parte da sua vida. A necessidade de autoafirmação,
Não, eu preciso mostrar que eu sou forte. Eu preciso mostrar que eu não choro. Eu preciso mostrar para eles que eu sou uma fortaleza, porque isso vai mostrar que eu sou forte para eles. Então eu preciso me autoafirmar como alguém que não passa pelo esgotamento, como alguém que teme a Deus, que ama a Deus, que anda com Deus, e de forma alguma o esgotamento vai chegar na minha vida. Eu lembro-me no 3º ano de seminário, lá no seminário tem uma cultura que diz que o 3º ano é o ano da crise, é o ano que nós enfrentamos as maiores crises na nossa vida pessoal. E é interessante que é um tempo exatamente de preparação de Deus para que a gente no ano seguinte assuma uma igreja. E um amigo nosso, ele dizia assim, nós falávamos de crise, ele dizia assim, não, que crise? Eu estou em Cristo, não tenho crise. Tudo bem, está na benção. E aí a gente conversava, reunia um grupinho no nosso quarto, começava a falar das nossas lutas, ele entrava, eu não tenho crise, eu estou em Cristo. Queridos, véspera de férias do mês de julho, nós estávamos no seminário, eram umas 2 horas da manhã, todo mundo no quarto conversando, um grupo de amigos conversando, de repente escutamos um barulhão no corredor do seminário. Saímos todos correndo para ver, estava esse amigo nosso, que não estava em crise, mas estava em Cristo, deitado no chão, chorando copiosamente. E aí foi um momento que ele caiu em si, e entendeu os seus problemas, as suas lutas, e a sua tentativa de autoafirmação diante de todo o seminário, mas ele se depara com as suas fraquezas, e é a hora que ele percebe que ele estava em Cristo sim, mas mesmo em Cristo ele estava passando por uma crise. A visão de espiritualidade que aponta apenas o pecado como fonte do nosso esgotamento. Quando Jó passa por suas crises, os seus amigos se aproximam dele e falam assim, Jó, confesse seu pecado, fala qual é o seu pecado, Deus vai perdoar você e você vai ter força para recomeçar. É óbvio que o pecado faz parte sim do nosso esgotamento. Quando nós andamos longe de Deus, semana conversando com o pastor Luiz, lá do Boas Novas, do SECAP, ele começou a questionar, por exemplo, os membros da igreja, que vêm só um dia ou outro da igreja. Ele falou assim, rapaz, nós somos pastores, nós estamos envolvidos com a igreja 24 horas por dia, a semana inteira. Nós estamos o tempo todo lendo a palavra para poder preparar uma mensagem. Nós temos que orar pela nossa igreja. Se nós que estamos inteiramente envolvidos com a igreja, passamos por um esgotamento, hoje pastores sofrem com esgotamento, e eu fico imaginando os irmãozinhos da igreja, que uma vez por mês, uma vez por 2 meses, lê a palavra apenas no domingo, quando se projeta alguma coisa lá, o quanto que eles estão longe de Deus, o quanto que eles estão passando por um esgotamento. E essa realidade não é apenas, eu olho assim, o pecado faz parte do esgotamento. Quando eu deixo de andar com Deus, eu deixo de fazer a vontade de Deus, eu vou sofrer o esgotamento. Mas as circunstâncias da vida, as situações, os imprevistos, aquilo que a água bate, a chuva vem contra a nossa porta, a casa se abala, são coisas que nós não temos o controle nas mãos, mas também que não são pecado, mas também promove o nosso esgotamento. Mas o grande vilão é achar que tudo é o pecado, e esquecemos que outras realidades da vida também podem sugar a nossa força. A falsa sensação de sermos capazes de cuidar de tudo e de todos. Vocês não têm esse problema, então eu não vou explicar essa parte. Queridos, nós temos, infelizmente, uma falsa sensação em nós que nós temos o controle de tudo e de todos. Nós achamos que podemos melhorar a vida de todo mundo pode ser guardado e protegido debaixo do nosso amor, nós temos uma asa grande, vem aqui, eu acolho todo mundo, e nós achamos que temos esse poder. Mas quando nós vamos nos deparando com a realidade que esse poder não faz parte da nossa vida, é hora que eu entro no esgotamento, porque eu percebo que as coisas estão escapando da minha mão, as pessoas estão escapando da minha mão, situações adversas estão acontecendo, e é hora que eu caio em desespero. Mas um dos grandes vilões é exatamente esse, eu achar que eu domino sobre todas as coisas. O conceito de que descansar é um sinal de ser preguiçoso. É impressionante o quanto nós achamos que tirar um dia para descansar é ser preguiçoso. Não, meu nome aqui é trabalho, que eu sou chamado para trabalhar. Eu não fico parado não, eu não consigo jamais fazer alguma coisa que vão olhar para mim e falar assim, você dormindo, já percebeu como nós temos, alguém chega em casa e está com o cabelo assim, ó. Aí, você está dormindo? Não, estava ali arrumando o quintal, aí eu acabei, nós temos vergonha de falar que a gente estava dormindo, tirando um tempo de descanso. Semana eu vi uma frase interessante, diz que o pastor anunciou que ia tirar férias, aí uma pessoa falou assim, ô pastor, o diabo não tira férias, é por isso que a vida dele é um inferno, por isso que eu vou tirar férias, vou ver um inferno igual ele vive, e essa é a realidade nossa.
Quando a gente olha assim, o conceito de descansar é um sinal de preguiça, não posso descansar. E aí é um esgotamento que nós tiramos para a nossa vida. E aí é impressionante o orgulho que nós temos. Pastor, faz 6 anos que eu não tiro férias. Queridos, porque a gente acha que descansar é ser preguiçoso. Por que são vilões do esgotamento? Assumimos um excesso de responsabilidades, uma sobrecarga de atividades a serem realizadas, preocupações excessivas, dentre muitos outros fatores de cunho psicológico e físico, que desencadeiam o surgimento do esgotamento. Se todos esses vilões fazem parte da minha vida, o que eu vou fazer? Quanto mais tarefa ter, eu vou querer para mim. Quanto mais responsabilidade, pode contar comigo. Eu preciso de alguém para pintar a igreja. Está aqui, pastor, pode contar comigo. Mas eu preciso de alguém para fazer, está aqui, pode contar comigo. Alguém da família precisou, eu sabe que pode contar comigo. E aí eu vou trazendo uma sobrecarga sobre a minha vida. E aí por quê? Porque os vilões do esgotamento estão presentes. E todo o tempo eu quero mudar a história de todo mundo, a vida de todo mundo, e aí provoca em mim a minha desumanização. Queridos, eu sei que é estranho, mas nós deixamos de ser humanos. Pastor, como assim deixamos de ser humanos? Nós achamos que somos super-heróis. Nós achamos que podemos todas as coisas. E tira de nós o direito de estarmos cansados. Tira de nós o direito de reconhecer as nossas fraquezas, de reconhecer as nossas dores, as nossas limitações, a nossa necessidade de falar para as pessoas, não, agora eu não posso. E as complicações? Precisam de cuidado, e quando isso não acontece, doenças mais sérias podem surgir. Hipertensão arterial, arritmia, infarto, gastrite, úlcera, ansiedade, síndrome do pânico e depressão. A gente vai falando os nomes aqui. Quando criança nós nem ouvimos esses nomes, nós nem sabíamos o que eram essas coisas. Mas quando você vai lendo esses daqui, você tem uma definição, porque o Google já ensinou você sobre isso. Porque você ouviu alguém, ou mesmo você está passando por algum desses problemas. E aí nós tentamos achar a fonte de tudo isso, tentamos achar a razão de tudo isso, e aí vamos perceber que nada mais é do que complicações no nosso esgotamento, que não vai ficar apenas no cansaço físico, mas vai afetar a nossa mente, vai afetar o nosso emocional, vai afetar o nosso espiritual. E as consequências podem ser graves no nosso corpo. E muitos de nós estamos cansados e sobrecarregados por essa realidade, mesmo entendendo o convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Querido, sabe como que Deus ministrou no meu coração nessa semana que eu estava passando por um esgotamento? Esse texto estava no meu coração. Mas Deus, o Senhor fala para colocar sobre o Senhor. Mas o Senhor sabe que está pesado, o Senhor sabe que está difícil suportar, difícil aguentar. Veio esse versículo na minha mente: ó minha alma, volte ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Sabe o que Deus falou no meu coração? Que eu falo diversas vezes para a igreja, para vocês, para aqueles que eu aconselho: lança sobre Jesus a sua carga. Descanse em Jesus. Olha, você precisa confiar mais em Deus. Você precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Mas faltava eu olhar no espelho e falar para mim. Ele não está falando com Deus aqui nesse texto. Ele está falando com Ele mesmo. Ele está passando por um grande momento de esgotamento. E ele para diante do seu espelho e fala assim: ó minha alma, volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bondoso para com você. É olhar de manhã no espelho e falar assim: calma, relaxa, volta a viver aquilo que você crê. Precisa entender que Deus tem cuidado da sua vida, Deus está no controle da sua vida. É dizer para nós mesmos. Muitas vezes nós gastamos muito tempo em oração, mas esquecemos daquilo que Deus fala com a gente, daquilo que Deus responde a cada um de nós. E às vezes nós não precisamos tirar um tempo maior para orar, mas precisamos tirar um tempo mais para poder entender o que Deus fala, o que Deus mostra para a gente. E aí talvez eu parar um dia e falar assim: Deus, eu não vou falar com o Senhor me perdoa, mas deixa eu falar comigo um pouquinho, deixa eu ter uma conversa particular comigo, deixa eu apontar o dedo no meu rosto e falar assim: olha, você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa dizer assim: ó minha alma, volta ao sossego, para de ficar inquieta, para de ver o esgotamento, volta e confia no Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem sido bondoso para com você. Queridos, muitas vezes nós esquecemos de ministrar a palavra para a nossa vida. Entender que nós precisamos ouvir de nós mesmos:
Você não confia em Deus? Lembra os conselhos que você dá para o outro? Olha para você, você não confia? Você não sabe que Deus está no controle de tudo? Que Deus se importa com você? Você sabe que Deus tem cuidado de você? E é isso que nós vamos aprender a viver no limite do esgotamento. O que nós iremos conversar esse mês são aquilo que provoca o nosso esgotamento. Cada domingo, uma razão que provoca. Hoje, o estresse como fonte do nosso esgotamento. Eu sei que fonte e esgotamento parece que não podem estar na mesma frase, mas nesse contexto sim. A fonte que nos leva ao esgotamento também é o estresse. E o texto que nós iremos conversar sobre isso, Salmo 62, versículo 1 ao 12. Salmo 62, 1 ao 12. Diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Todo salmo tem, na interpretação bíblica, um estilo literário. Todo salmo que você lê tem um estilo literário próprio. Então, às vezes é de confissão, às vezes é de contrição, às vezes é de confiança, às vezes é de ações de graças, mas sempre todos eles vão ter apenas um estilo literário. O Salmo 62, os teólogos dizem que podemos ter 2 estilos literários dentro dele. O primeiro, uma confiança individual, e o segundo estilo, sabedoria. Por que confiança individual? Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. O salmista então revela a sua confiança individual em Deus. Mas por que de sabedoria? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Porque no próprio Salmo ele dá conselhos para si mesmo. Ele aponta meios pelos quais ele pode aumentar a sua confiança e pode passar pelo momento de dificuldade que ele está enfrentando. Então esses 2 contextos nesse Salmo, ele expressa uma confiança e dá conselhos para si mesmo de como que ele pode passar pelo momento de dificuldade. Olha o que diz João Calvino sobre esse texto. Vivemos sempre inclinados a desviar-nos de Deus, movidos pela influência que os objetos terrenos exercem sobre os nossos sentidos, perecíveis e evanescentes como estes são. Ocasião surge de demonstrar a loucura dos mesmos e conduzir-nos àquela singular e plena dependência de Deus. Deixa eu trocar por miúdos para você ficar mais claro para você. A influência que nossos sentimentos recebem. Ele diz que nós somos inclinados o tempo todo a nos desviar de Deus. E o desviar de Deus é deixar de confiar em Deus.
E ele fala que os objetos terrenos, as circunstâncias da vida, podem tirar de nós a confiança em Deus. Por quê? Porque eles vão afetar diretamente os nossos sentimentos. Então é uma situação que você vive na sua semana, que você se depara com a sua fraqueza, a sua limitação, e aquilo tira toda a sua força. E a tendência nossa é deixar de confiar em Deus. Porque a primeira pergunta que surge muitas vezes é: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus não ouve a minha oração? Então ele vai dizer que os nossos sentimentos são facilmente influenciados pelas circunstâncias. Mas ele diz, a percepção da instabilidade dos nossos sentimentos. Nós vamos perceber como nós somos facilmente transformados pela situação. Um dia você está extremamente feliz, alegre, contente, começa o dia dando bom dia para todo mundo, para o passarinho, para a árvore, para todo mundo. De repente uma coisa acontece, aquele seu humor vai embora. E aí nós percebemos o como nós somos instáveis nos nossos sentimentos. Mas ele chega à conclusão, a urgente necessidade de confiarmos em Deus. Tudo isso vai nos conduzir àquela singular e plena dependência de Deus. Queridos, olha o que o salmista diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Eu sei as minhas fraquezas, eu sei como eu sou instável emocionalmente, e eu sei da urgência de confiar em Deus. Então o salmista, entendendo o seu momento, ele expressa a sua confiança em Deus. E Calvino continua, o silêncio aludido, em suma, equivale àquela submissão apaziguada do crente, no exercício da qual ele aquece com as promessas de Deus, dá lugar à sua palavra, se dobra à sua soberania e sufoca toda e qualquer murmuração interior, insatisfação que porventura exista. Também trocando por miúdos, o intencional silêncio das vozes que nos atormentam. O que Calvino está dizendo, que o salmista está dizendo assim, essas vozes que o tempo todo me atormentam, eu preciso silenciá-las. Eu preciso fazer com que elas se calem na minha mente e no meu coração. E queridos, nós não somos esquizofrênicos, mas nós somos seres humanos. E diante de situações contrárias, o tempo todo são vozes tentando nos mostrar a direção que nós temos que ir. O tempo todo é o nosso coração desesperadamente corrupto, gritando para a gente abandonar a nossa fé, abandonar as pessoas, deixar de cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça. Por quê? Porque Ele o tempo todo está nos incomodando, mas a atitude nossa, de maneira intencional, é silenciar as nossas vozes. O pastor do seminário, o meu pastor Ricardo Costa, um dia ele falou comigo assim, se nós tivermos a oportunidade de ir na beira de um rio, e colocarmos tudo aquilo que está nos inquietando, nos preocupando, escrever, tal coisa, vai colocando o nome daquilo ali, sendo lá do rio, começa a conversar com Deus, enrola o papelzinho e joga no rio, deixa embora, joga, vai, não é preciso jogar no rio, mas há uma ilustração, mas vai jogando no rio, vai jogando, e aí isso vai calando as vozes, e é hora que você percebe claramente o que você precisa. É impressionante, diante de circunstâncias contrárias, como nós perdemos a direção, nós perdemos a maneira de capacidade de refletir sobre o que é certo e errado. Primeiro ponto, intencionalmente, cale as vozes. Segundo, busque ouvir a voz de Deus que vai nos orientar. Ele aquece com as promessas de Deus e dá lugar à sua palavra. Quando nós calamos as vozes que nos tiram a paz, nós começamos a dar lugar para aquilo que Deus fala. E Deus começa a ministrar, e isso nos leva à submissão à soberania divina, aonde os nossos medos são aquietados. É hora que nós paramos de murmurar da vida, é hora que nós paramos de reclamar o tempo todo. Por quê? Porque eu calei as vozes que exigem de mim que eu seja forte, que eu calei as vozes que me acusam o tempo todo, e tento encontrar em mim a razão das minhas fraquezas. Eu calo todas essas vozes e começo a ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus aponta para a minha direção, e aí eu começo a me aquietar e os meus medos vão embora. Por quê? Porque eu estou entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, portanto, esse salmo é um salmo de superação do esgotamento em detrimento do estresse. Então eu entendo que quando eu confio em Deus, o estresse vai embora. O estresse é um limite de pressão que um objeto pode suportar. Essa palavra surge primeiro na engenharia e depois vem para a questão humana.
O que é estresse? É uma pressão máxima que um objeto pode suportar. Então, por exemplo, você pega uma bola de futebol e você pisa nela. Aperta com toda a sua força. Você tira o pé, o que acontece com a bola? Ela volta à sua normalidade. E aí você vai mais, aperta um pouquinho mais forte. Você tira o pé, ela volta. Mas conforme você vai aumentando a força sobre aquela bola, e aí quando você tirar um peso muito grande sobre ela, ela vai estar como nós chamamos de uma bola oval. Por quê? Porque ela não suportou uma força maior do que aquilo que ela foi preparada para suportar. E aí nós entendemos então que o estresse é o limite que nós podemos suportar diante das pressões que sobre nós são colocadas, firmadas em exigências e cobranças. Isso é estresse. Quando você é colocado sobre você um peso maior do que você pode suportar, você pode até tentar por um tempo, você pode até caminhar por um tempo carregando aquele peso, mas vai chegar em determinado momento da sua vida que você não vai ter condições. Por quê? Porque é uma sobrecarga, é uma exigência, uma cobrança maior do que aquilo que nós podemos suportar. É um estado de tensão não resolvida, decorrente das pressões, irritações e exigências da vida. E aí você vai perceber o quanto que você está irritado, o quanto que você está sensível, o quanto que você está calado demais, e o quanto que isso está trazendo um sofrimento sobre a sua vida. Por quê? Porque você trouxe um peso para cima de você, e permitiu pessoas colocarem um peso em cima de você, que você não tem capacidade alguma de carregar. O estresse é o desgaste ou esgotamento físico, mental e emocional. Queridos, quando nós olhamos o estresse como fonte do nosso esgotamento, o salmista fala de duas maneiras que aumentam o nosso estresse. Primeiro, as pressões que alimentam o estresse. Olha o que ele diz: até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede bem pendida ou um muro prestes a cair? Dá para entender o que ele está dizendo? Vocês todos, ele está falando em linguagem de guerra, um exército inteiro vem contra mim, mas eu sou como um muro, eu só estou quase caindo, eu estou pendendo para um lado. É como se você vai encostar no muro quase caindo, e você começa a forçar, começa a empurrar, começa a mexer com ele, até que ele caia. Então o salmista está dizendo assim: essas pressões que o tempo todo vão alimentando o meu estresse, o tempo todo vocês vêm contra mim, uma parede já pendida, um muro prestes a cair, e vocês não param, vocês continuamente me empurram. As pressões externas que recebemos para o derribar. É o que nós temos o tempo todo. Achamos que somos fortes, mas de repente situações contrárias acontecem, e nós podemos receber essas pressões externas e corremos o risco de cair. A sensação pessoal de fraqueza, muro prestes a cair. Quando nós alimentamos essa realidade na nossa vida, sabemos que nós somos fracos, a qualquer momento eu vou cair no esgotamento, isso pode aumentar o meu estresse. E a contestação do nosso valor, um ataque à nossa dignidade. O versículo 4 vai começar dizendo assim: vocês falam mentiras, vocês levantam acusações, e vocês levantam falsidade ao meu respeito. E queridos, não tem nada mais desgastante e complicado do que lutar contra a falsidade, contra aquilo que é mentira, que se levanta contra nós. Por quê? Porque nós teremos que lutar contra algo que é irreal, algo que é totalmente falso, mentira. E aí isso começa a produzir, começa a alimentar o meu estresse. Aí ele diz assim: até quando? Esse até quando significa o duro engano que iremos suportar a pressão. Esse até quando não é uma pergunta assim: até quando isso vai parar, vai acontecer? Não, até quando que vocês vão ficar no entendimento assim? Vai chegar um momento que vocês vão parar. E aí ele tem um duro engano que ele vai suportar aquilo. É como a gente faz com os nossos problemas. Ah, não, deixa, eu sou forte, isso vai passar. Eu estou tranquilo, principalmente nós homens, gostamos disso. Ah, não, deixa, está tranquilo, está sossegado, isso vai passar. E nós achamos assim: não, até quando? Isso vai acabar um momento. Queridos, é um duro engano. Porque nós vamos percebendo que isso vai alimentando cada vez mais o nosso estresse, porque eu percebo as opressões que vêm, eu percebo a minha fraqueza, eu tento mostrar que eu tenho um valor maior, mas aquilo tira o valor de mim, e eu começo a me enganar, achando que eu vou ter condições de passar por aquilo. Mas a segunda fonte que vai poder aumentar é a inconsistência da submissão ao estresse. É hora que nós nos entregamos, é hora que nós falamos assim: sabe de uma coisa? Sou estressado sim,
Estou estressado sim, e vou até o final agora. Agora que eu não vou abrir mão disso, agora que eu não vou abrir mão de forma alguma, eu vou lutar até o final. Porque nós achamos que lutar é uma submissão, se entregar ao estresse é a melhor coisa. Olha o que diz o salmista: somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. A falsa sensação de segurança, a confiança na aparência. O que o salmista está dizendo? Tem homens que vocês olham para eles, são homens que aparentemente são fortes, homens aparentemente são confiáveis, homens que aparentemente vocês podem dar a eles a vida de vocês, que eles vão cuidar de vocês, mas inconsistência existe, porque vocês vão confiar nesses homens, e esses homens vão trair a confiança de vocês. Só para entender, alguns teólogos dizem que esse salmo foi escrito por Davi no momento que Absalão, seu filho, estava tirando o reino da sua mão. Imaginar que o próprio filho se levanta contra o pai para tirar o pai do poder. Como eu posso confiar nos homens? Como que eu posso confiar em pessoas? Como eu posso confiar que se eu me entregar ao estresse, as coisas vão mudar? A falta de sinceridade na avaliação dos resultados. Versículo 10 ele fala que, aqui no versículo diz assim: falsidade os de firna estirpe. É interessante o quanto que nós nos orgulhamos de sermos estressados, o quanto nos orgulhamos de chegar no estado de esgotamento total, mas nós começamos a avaliar de forma errada o que nós fizemos. Tudo bem, eu estou extremamente esgotado, mas olha o que eu fiz, olha o que eu realizei, olha o que eu conquistei, olha o quanto isso abençoou pessoas. Queridos, nós pastores corremos um grande risco disso. Eu vou dar o máximo da minha vida, mas vou terminar esgotado o meu dia, mas eu olho e falo assim: olha que benção, olha como eles estão bem. Queridos, ser mais sincero naquilo que nós estamos fazendo, olhar com mais sinceridade o fruto daquilo do nosso trabalho. As ofertas danosas do estresse, riqueza e prosperidade. No versículo 10 eles falam que eles estavam extorquindo, tirando, enriquecendo. Talvez a gente olhe esses homens que nos oprimem, esses homens que o tempo todo tiram de nós as forças, mas estão enriquecendo, estão prosperando, e eu vou entrar no mesmo caminho, mas o conselho é: não ponhais nelas o coração. Essa inconsistência de submeter ao estresse, não coloque o seu coração nisso. Não ache que o resultado vai valer a pena todo o sofrimento. O resultado vai recompensar todo o esgotamento que eu estou vivendo. E aí nós passamos a vida inteira nos esgotando e não desfrutando da recompensa. Por quê? Porque nós somos falsos na nossa avaliação do resultado final. A cultura do ativismo exige de nós sempre estar em atividade. Caso contrário, nossa mente nos acusa. Muitas vezes estamos estressados por não estarmos em atividade. Em contrapartida, a ociosidade também promove o estresse. É impressionante como essas duas coisas investem na nossa vida o tempo todo para o estresse aumentar. Se eu estou um dia de folga, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. E eu tento preencher meu dia com alguma coisa. Por quê? Porque senão a minha mente vai me acusar, que eu estou parado, eu não estou fazendo nada. Mas da mesma forma, se eu não estou fazendo nada, eu estou parado naquele dia, não tenho nada para fazer, eu fico estressado. Se você ficou um dia chuvoso na sua casa, o dia todo, saiu do ar, a internet não está, a internet não entra na Netflix, aí você sabe como é estressante aquele dia. Mas são situações que vão o tempo todo nos pressionar e vão nos mostrar que nós não nos permitimos descansar. Queridos, isso é uma grande tristeza. Quando nós permitimos que essas coisas alimentam o estresse, nós não nos permitimos descansar. Aquele momento que você tem livre para descansar, para deitar e relaxar, você fala: não posso. E aí você não se permite descansar, e pior, nossas relações são firmadas em exigências e cobranças. Por que é tão estressante a nossa relação conjugal? Por que é tão estressante a nossa relação com filhos? Por que é tão estressante a nossa relação com a igreja? Por que é tão estressante a nossa relação com amigos do trabalho? Por quê? Porque não tiramos tempo para descansar em família. Não tiramos tempo para descansar com amigos, não tiramos tempo para descansar com o esposo, com a esposa, não tiramos tempo para poder viver um com o outro. Mas quando nos relacionamos um com o outro, é cobrança, é exigência, é jogar um peso sobre o outro, é trazer um peso sobre nós, e aí nós vivemos essa realidade. Mas queridos, é preciso descansar.
é preciso descansar. Se não descansarmos, nós iremos viver o estresse. Aquietar a pressão do estresse. O que o salmista diz? Ele olha para volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bondoso para com você. É preciso aquietar a pressão do estresse. E nós podemos aquietar, o salmista fala 3 lições para a gente. A primeira delas, aí para você, dizendo para você mesmo, reafirme a sua confiança em Deus como lugar de proteção. Só Ele, o salmista está dizendo para si mesmo, só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Diante de situações de estresse, olha para você mesmo e reafirme a confiança em Deus como lugar de proteção. Quando surge o medo, a insegurança, lembre-se, minha rocha, estabilidade para os pés vacilantes. Os pés que estão vacilando, ele diz, é a minha rocha. Eu confio em Deus porque Ele coloca os meus pés sobre a rocha. Salvação, liberdade diante do que nos oprime. Eu sei que a gente lê todo o texto do Antigo Testamento, lembrando da salvação em Cristo, mas aqui ele está falando de uma situação particular, de uma opressão, de uma situação que traz sobre ele um estresse. E isso ele está dizendo assim, essa minha confiança em Deus dá liberdade diante daqueles que me oprimem. Queridos, é Deus protegendo, ele diz, alto refúgio, acolhimento diante dos que nos amedrontam. Nós acabamos de cantar uma música aqui que talvez a gente cante e não reflita na letra dela, mas eu quero o seu afago. Eu quero o seu afago. É entender que Deus nos coloca, vem aqui, calma. Sabe quando você está chorando, está nervoso, alguém abraça, calma. É Deus fazendo isso com a gente. Então quando eu reafirmo a minha confiança em Deus, eu entendo assim, Deus é um lugar de proteção, é o lugar que os meus pés vão se firmar, é o lugar que eu vou estar livre daqueles que me oprimem, e todo o medo que eu tenho, toda a insegurança que eu estou vivendo, eu estou dizendo para mim assim, confia que é lugar de proteção, e eu vou sentir essa presença de Deus, nas palavras do Cristo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, é um lugar de abrigo, um lugar de confiança, um lugar de proteção. É o próprio Jesus dizendo assim, não vem aqui, não fuja, não se esconda, vem até mim, que eu vou dar descanso para você. Mas a segunda lição, para aquietar a pressão e o estresse, reafirme quem é o condutor da sua vida. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Espera silenciosa, a convicção de quem está no comando. Se você já teve a oportunidade de fazer uma viagem com guia turístico, e aquele dia tinha alguém que já fez aquela viagem, mas não é o guia turístico, e aí aquela pessoa, o guia turístico fala assim, aqui nós temos uma caixa de som, e a pessoa fala assim, aqui eu coloco a música, toca, aí o grupo ficando irritado, vai ficando nervoso, porque não deixa aquele que é o guia do grupo falar. Não deixa aquele que é o guia daquele grupo apontar a direção. Quando nós falamos que a minha alma espera silenciosa, eu estou dizendo assim, eu sei quem está no comando da minha vida. Eu sei quem vai dar a palavra final. Eu sei quem vai direcionar. Eu sei quem vai apontar para mim o caminho. Então vou aquietar as vozes, vou aquietar todo esse barulho que está do meu lado, essas pessoas tentando direcionar a minha vida, eu vou aquietar tudo. Por quê? Porque a minha alma vai esperar silenciosamente. Deus está no comando da minha vida. Reafirme quem é o condutor na esperança, a convicção de que tudo irá melhorar, porque dele vem a minha esperança. Queridos, é olhar para si mesmo, olhar para a circunstância e falar assim, não tenho o que fazer, não posso mudar nada na situação, eu não tenho mais como reagir. Quem está no comando? Quem está conduzindo a nossa vida? Se é Ele que está conduzindo, Ele vai me dar a esperança e glória. A convicção de que Ele fará o melhor. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Chegar no final, passar pela dificuldade, realizar uma conquista, dependo dEle. Ele é o condutor da minha vida. Porque se eu achar que eu estou no comando, queridos, o estresse vai chegar. Porque eu vou confiar em mim mesmo, vou começar a falar o tempo todo, vou ter uma esperança confiando na minha força, e eu vou achar que eu vou realizar. Mas quando eu tiro o foco de mim, e eu entendo as palavras do Cristo,
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Para de colocar uma sobrecarga na sua vida. Para de colocar algo pesado nas suas costas. Deixa que eu coloque o meu jugo sobre vocês. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Pare de tentar conduzir a sua vida. Deixa eu colocar esse meu jugo sobre você. Isso vai conduzir nós dois. E Cristo vai estar no controle da nossa vida, queridos. Entenda isso. Reafirme o tempo todo quem conduz a sua vida. Quando a situação lhe causar estresse, olha para você e fala assim: espera aí, calma, que Deus é o condutor da minha vida. Ele sabe exatamente para onde eu tenho que ir e o que eu tenho que fazer. E por fim, reafirme quem renova as suas forças para prosseguir. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Ele diz assim, uma vez, duas vezes. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi isso. Ele não está dizendo aqui que Deus falou com ele e outra pessoa falou. Ele está aqui reafirmando a importância do que Deus falou. Sabe quando diz assim, já falou mais de 10 vezes para mim? É essa linguagem que ele está usando aqui. Ele está dizendo assim, é tão importante isso para você, que você precisa reafirmar que é importante para a sua vida, porque valoriza o que Deus falou. Ele está dizendo assim, quem renova as minhas forças para prosseguir é Deus. Então se Deus falou, eu guardo no meu coração, eu preciso reforçar, o poder pertence a Deus, não lute com suas forças. Ele diz assim, que o poder pertence a Deus. Eu ouvi uma vez, Deus falou comigo uma vez, eu ouvi duas, reforce isso na sua mente, o tempo todo, que o poder pertence a Ele. Eu não tenho força, eu não tenho poder para lutar, é na luta, é na força dEle que eu vou lutar. E Ele termina dizendo, pois cada um retribui segundo as suas obras, através da graça. Creia que Deus reconhece o seu esforço. O que nos causa estresse é olhar para aquilo que fizemos e achar que não valeu a pena, mas Deus sabe aquilo que nós estamos fazendo. Deus sabe o propósito pelo qual nós estamos fazendo, e é Ele quem vai retribuir o nosso esforço. E na palavra do Cristo, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vai achar descanso para a vossa alma. Você não tem força, não adianta achar que você é forte, não adianta achar que nós somos capazes de viver sozinho, mas reafirme para você mesmo o tempo todo, quem lhe dá força para prosseguir. É acordar de manhã e não falar assim, estou pronto para esse dia. Não, Deus, eu não estou pronto. Eu não tenho forças para sair dessa cama. O Senhor sabe que eu não consigo sair de casa hoje, mas a força que o Senhor supre, eu vou conseguir viver esse dia. Na força que o Senhor supre, eu vou conseguir completar a minha missão. Na força que eu entendo que eu vou achar descanso para a minha alma, porque o meu fardo eu coloquei sobre o Senhor, e o fardo do Senhor é leve, suave. Eu sei que eu vou conseguir terminar esse dia. Aquietando a pressão e o estresse, reafirme a sua confiança em Deus como lugar de proteção, reafirme quem é o condutor da sua vida, e reafirme quem renova as suas forças para prosseguir. Depois dessa experiência pessoal do salmista, ele diz o seguinte, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Ele vive a experiência dele com Deus, de superar a pressão e o estresse. Agora ele olha para o povo, fala assim para eles, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. E que são com essas palavras que eu termino essa primeira mensagem dessa série, confiai no Senhor, derrame perante ele o seu coração. Por quê? Porque Ele é o nosso refúgio, é Ele que nos acolhe, é Ele que nos dá condições de viver a nossa vida. Mas reafirme, reafirme e reafirme. Olha para você mesmo e traga à memória as promessas de Deus, e aponta para você, ó minha alma, descansa em Deus, porque Ele tem sido bondoso para conosco. Quero orar com você, entendendo que Deus tem nos dado a permissão de viver dias de esgotamento. Não importa qual seja a sua razão do esgotamento, não importa, mas Deus nos dá o privilégio de falar com Ele, de orar, de buscar,
e de encontrar nele esse alto refúgio, esse acolhimento, essa proteção, essa força para continuar. Que esse convite de Jesus seja cada vez mais claro na nossa mente e no nosso coração. Se nós estamos cansados e sobrecarregados, Ele vai nos aliviar, Ele irá nos dar descanso, e assim nós iremos carregar sobre nós apenas o jugo dele, que é leve e que é suave. Pai, o Senhor conhece, Deus, a nossa limitação, sabe que somos pó. Cristo Jesus fez homem como nós, passou pelas mesmas lutas, pelas mesmas circunstâncias, mas sem pecado algum. E Ele, ó Deus, pode se compadecer de nós, por conhecer a nossa estrutura, e saber, ó Deus, o quão fraco nós somos, mas mesmo assim orgulhosos, tentando ser fortes o tempo todo, e o tempo todo achando que temos condições de prosseguir, e achar que tudo vai bem. Mas Deus, nos deparamos com a nossa limitação, e percebemos o quão esgotado nós estamos na nossa vida, e o quanto o estresse tem comandado os nossos sentimentos, as nossas atitudes, ó Deus, e tem trazido muitas vezes sofrimento para nós e para aqueles que nos servem. Nos perdoe, ó Deus, por tantas vezes confiar naquilo que achamos que seria o correto e deixarmos de confiar no Senhor, ó Pai. Mas que nessa noite possamos realmente, ó Deus, confiar de todo o nosso coração. E assim, ó Pai, não apenas falar com o Senhor, mas nos ensine cada dia a olhar para nós mesmos e reafirmar o que nós cremos. Não apenas saber o que a Tua Palavra diz, mas reafirmar dia após dia para cada um de nós, para que possamos enfrentar o estresse e passar pelo esgotamento, ó Deus. Abençoe-nos, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, para que possamos, ó Deus, com as forças que o Senhor supre, dar prosseguimento à nossa vida, e enfrentar as adversidades que nós temos que enfrentá-las, mas entendendo que em todo o tempo, o Senhor estará conduzindo a nossa vida. Nós oramos a Deus e somos gratos por isso, pelo privilégio de poder confiar no Senhor e declarar a nós mesmos a nossa confiança no Senhor. Nos ensine, ó Pai, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.